Graça e paz, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que o Senhor abençoe toda a obra das suas mãos, a sua família, a sua casa, o seu ministério, que Deus possa te abençoar de uma forma poderosa hoje, falar ao seu coração, transmitir através do Espírito Santo aquilo que o Senhor quer falar contigo, em nome de Jesus. Amém? Esse é o nosso culto ao vivo, transmitido aqui pelo YouTube, Instagram e Facebook. Então, se alguma das redes ficar com o sinal ruim, você corre lá em outra rede. Se o pessoal do Instagram que está acompanhando aí vê que a transmissão ficou muito ruim, porque muitas pessoas transmitem ao vivo nesse momento, corre lá no YouTube ou corre lá no Facebook que você continua acompanhando. Amém? Esse culto ao vivo. Deus tem uma palavra para o seu coração que pode transformar a sua vida. E se essa palavra tem o poder de transformar a sua vida, ela também tem o poder de transformar a vida das pessoas. Por isso eu sempre peço que você ajude a gente aqui no nosso ministério, compartilhando essa palavra com as pessoas que você ama, com os seus contatos, com aqueles que você tem aí no seu círculo de amizades. Eu quero agradecer a Magali pelo superchat. Que Deus te abençoe, minha irmã. Obrigado pela contribuição. Vamos orar por você, pela sua família aqui. Tem umas pessoas que sempre contribuem aqui com o superchat. E tem várias formas de você nos ajudar, caso você queira. Se inscrevendo no canal, seguindo a gente lá no Facebook ou Instagram é uma delas. É uma forma de você ajudar esse trabalho a se tornar conhecido, para que o nome de Jesus se torne conhecido. Amém? O superchat é uma forma também, que está lá no YouTube, né? Para quem está no YouTube aí, pode destacar o seu comentário através do superchat. O Instagram, ele também de vez em quando abre aqui uma forma de contribuição, né? Caso você queira. Mas ninguém é obrigado a nada, viu? Eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor e Deus tem me sustentado de outras formas. E isso que eu falo aqui é caso você queira nos ajudar. Mas se você quiser, se Deus propuser isso no seu coração, nós temos o Apoia-se, temos uma conta jurídica, temos o Pix, está tudo na descrição do vídeo aí. E nós temos os nossos livros também. Olha aqui, eu estou com 2 livros aqui que eu tenho recomendado para as pessoas. Um é esse aqui, ó. O Seu Tempo é Agora. Deixa eu posicionar aqui para as 3 câmeras. O Seu Tempo é Agora. É um livro de mensagens devocionais, um livro que tem 365 mensagens. Você pode ler uma cada dia do ano. Uma mensagem desse livro aqui dá em média de 3 a 5 minutos, o suficiente para você ser abençoado, ser edificado pela palavra do Senhor. Então, adquira esse livro aqui. Ele foi escrito com muito carinho por mim, e juntamente com o Gabriel Oliveira, que é meu filho. E um outro livro que eu estou recomendando aos casais é O Casamento Firmado na Rocha. Você ainda não tem esse livro? Olha, o seu casamento pode ser muito abençoado, o seu relacionamento conjugal pode ser consolidado através das mensagens contidas aqui nesse livro. São mensagens bem práticas, bem direcionadas, bem objetivas e que ajudam o casal a aprimorar o seu relacionamento. Então você pode adquirir esses 2 livros aqui pelo site da editora UP Books, que está na descrição desse vídeo. Amém? Escreva aqui nos comentários, isso ajuda a gente a tornar essa mensagem relevante. Coloque o seu nome, coloque a cidade de onde você está falando, coloque o seu pedido de oração. E eu tenho sugerido
uma frase, sempre no começo das mensagens, eu tenho sugerido uma frase que é para você colocar aqui, que é para ajudar a impulsionar. A frase de hoje é: obedecer é melhor do que sacrificar. Escreva isso aí nos comentários. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deixa eu acenar um pouquinho aqui para as pessoas que estão entrando no Instagram. Obedecer é melhor do que sacrificar. Escreva essa frase, escreva o seu pedido de oração. No final da transmissão, eu vou orar por você, eu vou orar pela sua família, por todos que colocarem os seus pedidos aqui. Amém? Todas as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo e todas aquelas que vierem a assistir essas mensagens posteriormente, porque essas mensagens ficam gravadas aqui. Não está suportando aqui. Eu falei, se cair em uma das redes, corre lá para outra que vai estar ativo. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado a todos os irmãos que estão entrando, que estão cumprimentando aqui no Instagram, todos aqueles que entraram aí no YouTube, todos os que estão se tornando membros. São muitas pessoas aqui, para a glória de Deus. E Deus tem uma palavra hoje para o seu coração, que pode abençoar a sua vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Desculpe. Eu vou ler a partir do verso 5. Eu vou ler até o verso 20. 1 Samuel, capítulo 8. Verso 5 ao verso 20. O tema da mensagem é essa frase que eu falei. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu vou falar hoje sobre a vida de Saul. Eu vou falar sobre o rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul foi um rei ungido pelo profeta Samuel. Numa época em que Israel era dividido em tribos e que Israel era governada por juízes. Israel não tinha um rei, mas o povo queria um rei. O povo chegou para Samuel e falou: olha, nós queremos um rei, as outras nações têm um rei. Eu vou ler o texto aqui, você vai entender. 1 Samuel, capítulo 8, abra sua Bíblia se você estiver aí, senão você somente acompanha aqui a mensagem. 1 Samuel, capítulo 8, a partir do versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: E disseram-lhe, o povo disse para Samuel: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei, para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Olha o que o povo estava dizendo para o profeta Samuel. Samuel era um profeta, Samuel era a voz de Deus no meio do povo, e eles chamam Samuel e dizem: olha, você já está muito velho. Os seus filhos estão afastados da presença do Senhor. Presta atenção. A Bíblia recomenda que aquele que quer servir, que quer liderar na casa do Senhor, deve governar bem a sua família, os seus filhos. E todo líder deve fazer isso. Só que a escolha em andar ou não nos caminhos do Senhor, ela é individual. Uma pessoa que obriga, que impõe que um filho ande nos caminhos do Senhor, isso não funciona. Isso funciona até o seu filho ou a sua filha conseguir andar pelas próprias pernas. É dever dos pais ensinar a criança o caminho em que ela deve andar, para que, segundo a palavra de Deus, quando ela crescer, não se desvie dele. Mas talvez o processo de conversão de um filho, de uma filha,
vai ser assim, no tempo de Deus. O papel nosso como pai, como mãe é ensinar. Então o povo aqui estava jogando na cara do profeta Samuel que os filhos dele não estavam na presença de Deus. Então, a primeira coisa que Deus já me mostra aqui nesse texto, né? As pessoas condenando Samuel, rejeitando Samuel, e Samuel era a figura de Deus, porque os filhos dele não estavam andando nos caminhos do Senhor. E porque na concepção deles, Samuel já estava velho. Lê comigo aí, olha, 1 Samuel capítulo 8, verso 5. Tu já estás idoso, você já está velho, Samuel, você já está ultrapassado. Nós nos cansamos de você, você já está velho demais. E os seus filhos estão afastados de Deus. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. O povo estava dizendo assim: as outras nações todas têm um rei, nós não temos. Nós somos governados só por Deus, como se isso não fosse o bastante, irmãos. Eles queriam um rei, eles queriam se assemelhar às outras nações. Versículo 6. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isto desagradou a Samuel. O profeta Samuel ficou muito chateado. Ele era o líder espiritual daquela nação, de Israel. E aí o povo chega e fala assim: olha, você está muito velho, nós queremos outra pessoa. Imagina isso. Imagina alguém levantado por Deus. Samuel era um profeta levantado por Deus. Lembra que eu falei aqui uma vez sobre Ana, que era uma mulher estéril, que queria muito ter um filho, e aí ela consagrou esse filho a Deus. Deus então curou a esterilidade dela e ela teve um bebê. Esse bebê é Samuel. Samuel se tornou um profeta no meio de Israel, mas agora o povo rejeitava esse profeta. E aí o verso 6 diz que ele orou ao Senhor. Versículo 7. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Muito cuidado quando você rejeitar uma liderança espiritual que foi colocada por Deus na sua vida. Presta atenção. Muito cuidado quando você rejeitar uma liderança espiritual colocada por Deus na sua vida. Você pode estar rejeitando o próprio Deus. Se Deus colocou alguém no seu caminho que tem te ajudado espiritualmente, que tem te orientado, que tem sido voz de Deus para você, para sua família, não rejeita isso não, meu irmão. Em nome de Jesus. Eu estou falando de lideranças sérias, não de gente que manipula o povo, que arranca a lã das ovelhas sem dó, que toma o seu dinheiro, que faz você acreditar em coisas absurdas. Mas eu estou falando de pessoas sérias que te ensinam a palavra, que te conduzem, que pastoreiam a sua vida, a sua família. Honre essas pessoas. Esteja ao lado dessas pessoas, não rejeite essas pessoas. Quando o povo rejeitou Samuel aqui, Deus falou o seguinte: olha, não é você que eles estão rejeitando, é a mim que eles estão rejeitando. Era o próprio Deus que eles estavam negando aqui. E aí o verso 8, Deus continua falando: assim como fizeram comigo, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora, atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. Deus estava dizendo o seguinte: Samuel, o povo quer um rei? Beleza, pode atender o povo.
eu vou escolher alguém para ser rei deles, eles estão me rejeitando. Mas deixe bem claro, faça um pronunciamento oficial. Deus está falando aqui, olha, advirta-os solenemente, faça um pronunciamento oficial e mostre a eles e diga que direitos esse rei deles. Verso 10 diz que Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: isto é o que o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito. 2 pontos. Ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e o dará a seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês, para seu uso particular, os servos e as servas, o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos. E vocês mesmos se tornarão escravos dele. Irmãos, você está acompanhando a leitura? Você está vendo quais seriam as consequências de Israel ter exigido que Samuel levantasse um rei? Eles estavam negando a liderança de Deus e pedindo que Deus estabelecesse um rei sobre eles. E Deus está dizendo assim, olha, beleza, é isso que vocês querem? Ok. Mas vai haver consequências. E as consequências serão essas, essas e essas e essas. Deus está deixando assim muito claro. Mas o povo estava obcecado por um rei. Verso 18. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram. E o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel. E disseram, não, queremos ter um rei. Não, Samuel, não queremos ouvir essas palavras aí não. Nós queremos ter um rei, nós queremos ser como as outras nações. Verso 20, seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Quem é que sai à frente das nossas batalhas? Eu falo disso aqui muitas vezes nas minhas mensagens. Quem está à frente das nossas batalhas? É o próprio Deus. É o nosso Deus quem vai adiante das nossas batalhas. Mas o povo queria uma figura humana. Eles queriam um rei. E aí, escolheram então Saul. Por que escolheram Saul? Porque Saul era alto, era belo, ele se destacava, a figura dele, a aparência dele se destacava dentre as pessoas. Por isso o povo o escolheu. Quantos estão entendendo essa palavra, digam amém. Eu estou falando sobre obedecer é melhor do que sacrificar. Eu estou falando aqui sobre a trajetória do rei Saul, a ascensão e a queda de Saul. Por que Deus rejeitou Saul? Saul, irmãos, ele começou muito bem. O começo da sua trajetória é muito positivo, é muito favorável. Deus usa a vida de Saul, porque quando Deus permite que alguém assuma uma liderança, Deus capacita essa pessoa para que ele lidere. E Saul começou bem, só que depois ele desobedeceu a Deus.
Muitas vezes nós somos assim. Enquanto nós estamos firmes com Jesus, enquanto nós estamos andando nos caminhos do Senhor, nós vamos bem em várias áreas da nossa vida, ou em todas as áreas da nossa vida. Mas aí nós começamos a desobedecer ao Senhor. E aí então, por causa da nossa desobediência, as coisas começam a desandar. Saul foi rejeitado por Deus por causa da sua desobediência. E hoje eu quero refletir nessa palavra junto com você, para nós tentarmos entender aqui como que alguém levantado por Deus, capacitado por Deus para liderar a nação de Israel, pôde se afastar assim dos propósitos do Senhor. O nome Saul tem origem hebraica e significa o solicitado. Saul foi solicitado pelo povo. A palavra de Deus diz que ele era alto e bonito. Diz que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, ele se sobressaía a todo o povo. Saul foi o escolhido de Deus para liderar a nação de Israel, que estava dispersa nessa época aqui. Ela era dividida em tribos e eles não tinham um líder, eles não tinham uma liderança centralizada. Além de Deus. O líder de Israel era quem? Era Deus. Deus tinha um representante em cada tribo e o próprio Deus era o governo de Israel. Mas eles quiseram um rei. Israel, ela foi governada antes disso aqui por juízes. Lembra de Sansão, de Gideão? Pois é, Israel foi governada por juízes. E Samuel, o profeta Samuel, era o líder espiritual de Israel. Mas o povo exigia um rei. Por que que eles exigiam um rei? Porque havia uma constante ameaça de guerra sobre eles e porque eles começaram a se comparar com as nações vizinhas. Israel começou a olhar para os lados e viu que toda nação tinha um rei e eles não tinham. E aí o povo pressionou Samuel para que fosse nomeado um rei para governá-los. Então, Saul, ele foi levantado por Deus nessas circunstâncias. E Deus, antes de levantar Saul, ele alertou o povo das consequências disso. Por que que Deus rejeitou então Saul? Por causa da sua rebeldia e da falta de arrependimento. Saul, em vários momentos, ele transgrediu a lei de Deus, ele desprezou a vontade do Senhor e fez aquilo que era mal perante Deus. Por isso ele foi rejeitado e outro rei foi ungido para ocupar o lugar dele. Essa história da rebeldia de Saul e da rejeição de Deus, ela é um alerta muito importante a todos nós. Saul é um exemplo de como uma pessoa pode começar bem e terminar mal. Abandonar a obediência e se enveredar pelo caminho da rebelião, atraindo sobre si o julgamento de Deus.